Agora sim. Então, gente, vamos começar hoje nossa aula de número 5. Hoje é a nossa última parte falando de legislação da educação especial, né? A gente falou sobre os direitos constitucionais, relembrando, né, o que a gente já viu até agora. A gente viu um pouco do histórico da educação especial e das pessoas com deficiência. Vimos uma linha do tempo, inclusive, se eu não me engano, na segunda aula a gente já falou dessa linha do tempo. Depois vimos como essa defesa das pessoas com deficiência aparece, inclusive na lei maior de defesa da pessoa com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira da Inclusão, a LBI, né? Na aula passada a gente falou sobre a LDB e hoje a gente vai fechar essa parte que fala de legislação, falando das diretrizes nacionais da educação especial na educação básica, tá? Por que isso? Por que a gente começou falando sobre lei? Pessoal, alguém já podia estar, mas só fala em lei, eu não sou advogado. Não é, a questão não é essa, né? Para quem trabalha, qualquer que seja a área, você tem que dominar a sua área, você tem que saber tudo que se refere à sua área, né? Claro, a gente nunca vai saber tudo, mas você precisa estar informado pelo menos do básico. Quem trabalha na educação tem que saber sobre a legislação da educação, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é, quais são as bases, quais são os fundamentos, quais são os princípios, tudo isso, né? Então, antes da gente querer desenvolver qualquer outro assunto, a gente precisa conhecer a fundo como que a legislação acerca da educação especial ela está fundamentada no Brasil, né? Então, por isso a gente falou de Lei Brasileira da Inclusão, de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e agora a gente vai ver as diretrizes nacionais da educação especial na educação básica, tá? Na terça-feira que vem, a gente já começa a entrar num outro assunto, que são as múltiplas deficiências, os transtornos globais do desenvolvimento e as pessoas com altas habilidades ou superdotação. A gente vai entender um pouquinho mais como funciona, o que são essas deficiências, o que são esses transtornos, para a gente poder ter uma base do que é, para aí sim a gente poder estar trabalhando com essas pessoas, né? Então, assim, primeiro, antes da gente começar, o que são diretrizes? Diretrizes nada mais são do que caminhos, né? São locais que dão uma orientação. O objetivo de uma diretriz é orientar em relação a algo. As diretrizes nacionais da educação especial, elas têm esse objetivo. Elas são para o Brasil inteiro e servem para que os sistemas, os estados, os municípios organizem a educação especial dentro, no âmbito das suas competências, né? Então, imagina só, o Brasil do tamanho que é. Imagina se não houvesse uma organização única. Aí, em Salvador, a educação especial ia ser organizada de uma maneira. Aí, lá no Rio Grande do Sul, ia ser organizada de outra. Aí, lá numa cidadezinha do interior do Amazonas, de outra. As diretrizes, elas servem para dar linhas gerais, né? Não quer dizer que todos os municípios, todos os estados é tudo igualzinho? Não, claro que não. Mas as diretrizes elas servem para o Brasil todo, tá? Então, essas diretrizes que servem para o Brasil inteiro, elas são da educação especial na educação básica. Aí eu quero ver se alguém aí sabe me dizer o que seria educação básica. O que compreende a educação básica? Alguém sabe? Alguém lembra? E aí, gente, educação básica. O que é educação básica? Aguardando vocês, hein? Perguntar diferente.
Todo mundo sabe aqui o que é educação básica? Não, todo mundo sabe, então eu vou seguir. Continuando, então. Vamos para começar. Opa, deixa eu compartilhar aqui, então, a tela. Bom, vamos lá. Então, começando nas diretrizes nacionais da educação básica, primeiro ponto, o atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional especializado. Isso quer dizer o quê? Eu já disse em aulas anteriores que não é tarefa da escola, não é tarefa do professor, não é tarefa de ninguém no âmbito da escola fazer diagnóstico sobre nenhum tipo de deficiência. Isso é uma questão médica. Mas os professores, os orientadores, toda a comunidade escolar, ela pode sim ver a necessidade de um atendimento educacional especializado. Tá? E é isso, justamente isso que fala aqui as diretrizes nacionais da educação especial logo no início. E isso vale desde a educação infantil, né? Como eu já disse anteriormente. A educação especial ela começa com 0 anos, né? Que é quando começa a creche, ela já começa a educação especial. Por educação especial, vocês vão lembrar que lá na LDB tinha essa definição aqui, né? E ela aparece um pouquinho diferente. Ela vem aparecer nas diretrizes nacionais. Olha o que diz, ó. Por educação especial, modalidade de educação escolar, entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. Ok? Consideram-se educandos com necessidades especiais. Quem seria o público-alvo dessas questões, né? Então, consideram-se educandos com necessidades especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares compreendidas em 2 grupos: aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. Ou seja, às vezes as dificuldades de aprendizagem elas estão relacionadas com alguma condição física, né? Alguma limitação, alguma deficiência. Mas às vezes não tem causa orgânica nenhuma, né? Às vezes é só uma questão de dificuldade acentuada de aprendizagem, de limitação mesmo cognitiva, e esse público também é um público da educação especial. Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos universais. Né? Dificuldade de comunicação pode ser em relação à fala, pode ser em relação à audição, pode ser em relação à visão. Altas habilidades, superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Você fala assim, poxa, mas isso não é legal? A pessoa dominar rápido? Sim, mas a partir do momento em que a pessoa ela tem uma facilidade muito grande, os conteúdos não são desafiadores. E não sendo desafiadores, se torna tedioso e contraproducente para criança, adolescente, quer que seja. Tá? Então, todos esses são públicos da educação especial. Lembrando que a educação especial, muita gente, a educação especial é só para... Eu ouvi uma vez de um professor eu ouvi falar da seguinte forma: fulano de tal, ela é da educação especial, ela é doentinha.
Gente, nunca sejam essa pessoa, nunca falem isso, tá? Não é doentinho. A pessoa ela não é doentinha, ela tem uma deficiência, que é diferente, né? Então, assim, a maioria de vocês aqui, que eu vendo aqui pelos nomes, eu sei que a maioria são estudantes de pedagogia, nossos aqui, estão se preparando para, em breve, estarem como pedagogos, né? Alguns já estão em sala de aula, inclusive. Nós temos que ter uma responsabilidade muito maior do que as outras pessoas com as coisas que nós falamos. A gente tem que ter muito cuidado para não reproduzir falas, reproduzir preconceitos, né? A educação especial, ela não é para um público exclusivo de pessoas com deficiência. A educação especial, ela também é voltada para as pessoas com altas habilidades, com superdotação. Educação especial é uma educação adaptada de acordo com as deficiências ou necessidades especiais das pessoas. Tá? Bem claro isso daí. Seguimos. Se precisar, podem me interromper, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me interrompam, por favor. Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, contando para tal como é que a escola vai identificar as necessidades de educação especial do aluno. Então, ela vai ter, o que ela vai ter que contar? Primeiro, com a experiência do seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e supervisores. Né? É o que eu falei, o professor, o orientador, o supervisor, o diretor, ele não é médico, ele não dá diagnóstico, mas ele tem vivência, ele tem experiência, ele vai observar, olha, pode ser que eu me engane, mas essa criança aparenta que ela tem algum distúrbio psicológico, alguma questão, né, psiquiátrica. Então, não é que ele vai dar o laudo, não é que ele vai dizer que tem, ele vai indicar isso e aí vai conversar com o pai, com a mãe, para que leve a criança ao médico, né, para que aí sim comece um diagnóstico acerca do problema ou não da criança. E digo mais para vocês, em muitos dos casos que a escola acha assim, não, essa criança ela tem problema, ela tem alguma deficiência, não é deficiência. Na maioria dos casos, não tem nada médico, não tem nada orgânico, nada é dificuldade de aprendizagem, que é totalmente normal. Né? E às vezes, tem pior, às vezes a dificuldade de aprendizagem está diretamente ligada à forma como o professor ensina. E aí é o que eu costumo falar, não é dificuldade de aprendizagem, é dificuldade de ensinagem. Né? Não está conseguindo ensinar corretamente, a criança não aprende. E aí a culpa não é dela. Então, é isso que a gente precisa ver, o contexto. Né? O contexto precisa ser visto como um todo. Segundo ponto, contando também com o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema. Todo o sistema de educação municipal, estadual, ele tem que ter um setor responsável pela educação especial. E esse setor, ele tem que prestar assessoria às escolas nessas situações de identificação de necessidades especiais. E, por último, a colaboração da família e a cooperação dos serviços de saúde, assistência social, trabalho, justiça e esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário. Então, vocês viram que aqui é um trabalho de todos, não é um trabalho só de um, ok? Sétimo, o atendimento aos alunos com necessidades especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular. Lembra que eu falei aquele preferencialmente, que eu falei que ia aparecer toda hora? Olha nas diretrizes aqui de novo. O atendimento aos alunos com necessidades especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da educação básica. A preferência é sempre a classe comum, para que a criança esteja não apenas integrada, mas também incluída. Ok? Até aí, tudo bem, gente? Tudo certo. Então, vamos continuar. Vamos lá. Artigo 9º.
as escolas podem criar extraordinariamente classes especiais, cuja organização fundamente-se no capítulo 2 da LDB, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais para atendimento em caráter transitório a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos. Então, o que o artigo 9º fala? Assim, ó, a preferência, como a gente já viu no artigo anterior, é sempre a classe regular. Mas, extraordinariamente, as escolas podem criar classes especiais, sempre em caráter transitório, ou seja, uma excepcionalidade. E essas classes elas vão ser criadas se, assim, é aquele aluno que tem uma dificuldade muito acentuada de aprendizagem, né, que é totalmente infrutífero deixar a criança na sala regular, ou então que as condições de comunicação dela são diferentes e demandem uma ajuda muito maior do que o normal, né? E seja contínuo. Por exemplo, eu já falei isso para vocês, eu trabalhei numa turma que tinham 2 alunos surdos, mas eles faziam leitura labial, né? Então, nesse caso, eles não demandavam um apoio intenso, bastava que a gente falasse com eles sempre olhando para eles, né? Agora, o aluno que não sabe fazer leitura labial, que é surdo, que tem alguma outra deficiência, às vezes isso acontece, não é só surdez, tem alguma outra deficiência que prejudica, inclusive, a comunicação dele, e aí ele precisa de um apoio mais intenso. Nestes casos, extraordinariamente, e em caráter transitório, não é definitivo, né? Se permite que sejam criadas classes especiais. E eu já trabalhei em escola que tinha classe especial de alunos surdos. Tinham 7 alunos, se eu não me engano, surdos na escola, eles ficavam na classe especial. Só que, assim, não é classe especial para o resto da vida, não. É durante um tempo, principalmente um tempo de adaptação, para aqueles que têm dificuldade de fazer leitura labial. Alguns eram oralizados, outros não eram. Então, essas questões são transitórias, tá? A regra é que os alunos sejam incluídos na classe regular, ok? Nas classes especiais, o professor deve desenvolver o currículo mediante adaptações e, quando necessário, atividades da vida autônoma e social no turno inverso. Então, assim, vamos lá, isso daqui é importante. O professor está dando uma aula de matemática que é, sei lá, vamos lá, ele está dando potência. E aí eu tenho um aluno com uma deficiência cognitiva, com um déficit cognitivo severo, né? Daqueles alunos que têm uma idade mental totalmente diferenciada da idade física, e ele não consegue ler, não consegue nem contar, ele tem dificuldades em relação a isso. Como é que eu vou fazer para incluir este aluno nesta aula? Vou mandar ele fazer exercício de potência? Se ele mal reconhece as quantidades? Então, o professor ele deve adaptar o currículo. Como é que ele vai fazer essa adaptação? Enquanto os outros alunos estão trabalhando com potência, eu posso desenvolver, dentro deste mesmo contexto, potências são números. Então, dentro desse mesmo contexto, ele pode adaptar, fazer alguma atividade com contagem, com reconhecimento de quantidades, preferencialmente trabalhar com formas concretas, material concreto, né? Que o aluno possa manusear. Então, isso é dever do professor. O professor que deve fazer isso. E a ideia é que no turno inverso, o aluno que estuda de manhã faça à tarde e o da tarde faça de manhã, ele seja acompanhado no AE, que é no atendimento escolar especializado, com atividades da vida autônoma e social. Como é que isso é feito? Por exemplo, o aluno aprender a amarrar o próprio sapato, aprender a comer sozinho, aprender a ter autonomia, né? Isso é tarefa a ser desenvolvida no turno inverso. Ok?
Segundo, a partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para o atendimento inclusivo, a equipe pedagógica da escola e a família devem decidir conjuntamente, com base em avaliação pedagógica, quanto ao seu retorno à classe comum. É aquilo, é transitório, né? Então, essas classes especiais, elas devem ser transitórias. Conforme o aluno vai evoluindo, vai sendo feita a avaliação se ele já pode retornar à classe comum. Porque essa é a ideia. O contexto é esse. Que ele esteja incluído na classe comum. Ok? Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativos que a escola comum não consiga prover, podem ser atendidos em caráter extraordinário em escolas especiais, públicas ou privadas, atendimento esse complementado sempre que necessário de maneira articulada por serviços das áreas de saúde, trabalho e assistência social. Relembrando, a regra é a escola regular, mas existem situações que, dependendo da necessidade que o aluno demanda, a escola comum, às vezes, não vai conseguir prover. Vou dar um exemplo. Tem aluno que precisa de respirador. E aí, como é que faz? Às vezes a escola não tem essa infraestrutura, né? Então, em alguns casos, esse aluno pode ser atendido em escolas especiais, públicas ou privadas. Existem algumas escolas especiais públicas, são escolas de referência. Existem instituições privadas, como Pestalozzi, como a APAE, que fazem esse tipo de serviço também. E sempre que necessário, esses serviços devem ser articulados com saúde, com trabalho e assistência social. Por que trabalho? Porque a ideia é que esses alunos tenham uma vida social autônoma. Quando a gente fala em vida social autônoma, uma das primeiras coisas que a gente pensa é em trabalhar, né? Imagina, essa pessoa adquire a maioridade e vai ficar sempre dependente. Ela tem que ser articulado, né? Tem que haver uma articulação entre a educação e o setor do trabalho, para justamente fazer com que esse aluno se sinta totalmente incluído na sociedade. E essa inclusão se dá através também do trabalho. Ok? Até aí, tranquilo, gente? Tem alguém aí? Alô? Sim, tranquilo. Concentrado. Perfeito, então, porque às vezes eu falo, gente, todo mundo dormiu e eu estou falando sozinho, mas que bom. Vamos lá, então. Eu não estou ouvindo. Perfeito. Então, vamos lá. Terceira parte. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. Então, olha que coisa interessante, isso é um direito do aluno. O aluno que, em razão de um tratamento de saúde, precisa ficar internado muito tempo, né? Ou precisa ficar em casa mesmo, isolado, é direito deste aluno que o AEA seja organizado para poder atendê-lo. Né? Não é aquilo, ele tá hospitalizado, então ele não vai estudar, não. Não, ele tem que estudar lá. E é o AEA que tem que garantir isso, mas através de uma articulação com os sistemas de saúde. Né? Não é simplesmente chegar, eu vim ali ensinar. Não, não é assim. Né? É preciso haver uma articulação, e a maioria das secretarias já tem essa articulação para isso. Né? Por que é importante isso daqui, gente? Porque muitos pais não conhecem esse direito. Então, assim, existem crianças, adolescentes com deficiência, que, pela condição de saúde deles, muitas das vezes eles passam períodos muito grandes internados. E aí acaba ficando esse período sem suporte educacional. E o pai acha que é comum, né? Não, vai fazer o quê? Não, mas é direito.
É direito que esse aluno seja atendido através do AEE durante o período em que ele está sob atendimento médico, seja em internação hospitalar ou em domicílio. Bom, as classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas de educação básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso à escola regular. Ok? Então, o que vem a ser isso daqui? Quando a gente fala em atendimento hospitalar, né, existem, inclusive, alguns hospitais que têm classes hospitalares, que as crianças que estão internadas, geralmente são aquelas que fazem tratamento de saúde frequente, né, e existem, inclusive, classes hospitalares acontecendo, atendendo mais de uma criança. Então, isso daí, obviamente, que é regulado pelos sistemas, né? Mas existe essa possibilidade, a lei prevê isso. Okay? A organização e a operacionalização dos currículos escolares são de competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo constar de seus projetos pedagógicos as disposições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da educação básica, as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, olha que importante isso daqui. A responsabilidade por operacionalizar o currículo é da escola. Existem normas das secretarias de educação, né? Existem as diretrizes curriculares nacionais que a gente está vendo, tudo isso existe. Mas a responsabilidade por operacionalizar o currículo para que os alunos com deficiência sejam atendidos é da escola. A escola não pode falar assim, eu não tô ofertando, ou então eu estou ofertando de maneira deficiente, porque ninguém me falou como é que eu tinha que fazer. Isso não é desculpa, não. Isso não é desculpa. Tá? Porque a lei está muito clara. Né? A escola, a culpa é da secretaria, eu não estou fazendo porque a secretaria não me orientou. A culpa é da secretaria também. Muita culpa da secretaria, mas da escola porque não fez. É a mesma coisa que eu falo, que eu já falei e vou repetir, porque isso nunca é demais. Quando a gente trabalha na educação, e não apenas na educação, a gente leva isso, eu sempre oriento para as pessoas levem isso para a vida. Tudo precisa ser registrado. Tudo precisa ser escrito. Né? Como diziam as pessoas mais antigas, palavras o vento leva. Né? Se vocês chegam para mim e falam assim, Alexandre, como é que faz? Eu posso fazer isso? Eu falo, pode. Aí passa um tempo depois, eu fiz porque o Alexandre deixou. Eu falo, não, eu não. Cadê? Onde que está escrito? Então, principalmente quando a gente está lidando com um assunto tão importante quanto a educação, tudo precisa ser registrado. Quando nós estamos trabalhando com criança, né, tudo precisa ser registrado. Para isso existe aquele livro ATA nas escolas. Né? Aconteceu algum incidente, a criança caiu, a criança se machucou, a criança brigou, ou então tudo deve ser registrado. No dia tal, a tal hora, o aluno tal fez isso. O professor fez isso. Comuniquei ao diretor, ao coordenador, solicitei a presença do responsável, assina e data. Sabe por quê? Quando ocorrer um problema lá na frente, que isso for para a mão do Ministério Público, que isso for para a mão do juiz, a escola vai ser chamada. E aí vão perguntar assim, o que a escola fez? Eu chamei o pai. Cadê? Onde que está escrito isso? Se não tiver o registro, não cola.
Então, a importância de tudo estar devidamente registrado. Ok? É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas nos artigos 24 e 26 da LDB, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla que não apresentar resultados de escolarização previstos no inciso 1º do artigo 32 da mesma lei, terminalidade específica do ensino fundamental, por meio da certificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que apresente de forma descritiva as competências desenvolvidas pelo educando, bem como o encaminhamento devido para a educação de jovens e adultos e para a educação profissional. Vocês lembram que na aula passada eu falei da terminalidade? Terminalidade é assim: o aluno, eu tenho um aluno com uma grave deficiência mental ou com uma deficiência com múltipla deficiência, e eu chego à conclusão, enquanto professor, enquanto especialista, que esse aluno ele não vai conseguir mais evoluir. A parte cognitiva dele não caminha mais. Ele chegou a um limite. Então, nesses casos, a lei autoriza que esse aluno seja certificado com a conclusão do ensino fundamental, né? E no histórico escolar dele vai estar descrito o que ele conseguiu desenvolver durante aquele período, né? Não vai ter nota como os outros, mas vai ter uma descrição, né? E esse aluno vai ser encaminhado para a educação de jovens e adultos, porque a ideia não é joga a terminalidade, acabou, manda ele para casa. Não, não, né? Esse aluno, obviamente, vai depender da idade dele. A educação de jovens e adultos não é necessariamente ensino noturno, né, gente? Não vamos confundir. Educação de jovens e adultos geralmente é noturno, mas ela também pode acontecer durante o dia, né? E esse aluno ele pode ser encaminhado para a educação de jovens e adultos e para a educação profissional, né? Que vai orientar ele em relação à qualificação profissional. Ele vai poder fazer um curso, que não necessariamente vai ser um curso técnico, mas pode ser um curso de habilidades manuais, pode ser um curso de qualquer tipo de curso que possa fazer com que ele desenvolva uma profissão, uma ocupação, né? Então, essa questão da terminalidade, ela aparece não apenas na LDB, né, mas também nas diretrizes nacionais da educação especial. Essa parte aqui é importante, que é quando a gente fala de professores. Professores precisam estar devidamente capacitados para poder atender os alunos na educação especial, né? E aí, o que seriam isso? Como se dá isso? Então, olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 18. São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, aqueles que comprovem em sua formação de nível médio ou superior foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva, flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem, avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades educacionais especiais e atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. Então, assim, vou citar um exemplo aqui. Os alunos que atuam com a gente aqui, fazem pedagogia, tanto na Unifacvest quanto na FECAF, eles são alunos que já vão possuir o perfil de professores capacitados para atuar na educação especial. Porque o currículo dessas duas instituições já trabalha voltado para o que diz as diretrizes nacionais para a educação básica, né? Então, vocês vão ver várias disciplinas ali que vão perpassar por isso. Então, vocês, ao concluírem, já vão ser considerados professores capacitados, porque no currículo de vocês vai constar a carga horária voltada a isso, ok? São considerados professores especializados, olha a diferença. A gente tem um capacitado,
que é aquele que, durante a sua formação inicial ou continuada, conseguiu desenvolver aqueles conhecimentos básicos, e a gente tem os especializados, que é o professor especialista na educação especial. E quem são esses professores? São aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais, para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos, pedagógicos e práticas alternativas adequados ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. Professor especializado é aquele que se especializou em educação especial. Essa especialização ela se pode dar na formação inicial, que é o profissional que faz o curso de graduação em educação especial, ou ela pode se dar em nível de pós-graduação, que é o pedagogo ou professor de qualquer outra área que faz uma especialização, uma pós-graduação em educação especial. Então, nesses dois casos, eles são professores especializados para poder fazer toda essa questão relacionada à educação especial. Ok? E, concluindo, os professores especializados em educação especial deverão comprovar. Então, como é que eu comprovo que eu sou especializado? Formação em curso de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental. Ou ainda, complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Aos professores que já estão exercendo o magistério, devem ser oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Né? Então, isso daqui justamente quer mostrar quem é esse profissional que vai trabalhar com as pessoas, né, com as pessoas com deficiência. Então, daí, gente, vem a importância. Vocês percebam que, obviamente, eu não trouxe aqui todas as diretrizes, né, eu trouxe alguns pontos que eu julgo mais importantes para mostrar para vocês como as diretrizes elas apontam totalmente o caminho para lidar na educação especial. Tá? E eu vou sugerir que vocês façam a leitura da educação especial, das diretrizes nacionais, está lá no Classroom, e aí eu já vou também falar com vocês da nossa primeira atividade avaliativa. Na próxima aula, já explicando para vocês, né, que assim, ao final dos 16 encontros, serão certificados os alunos que forem aprovados nas atividades avaliativas. E na semana que vem eu já vou trazer uma. Provavelmente ela já vai estar disponível no Classroom antes, né? Vai ter um prazo para vocês desenvolverem. Vou colocar lá, vou avisar, vou explicar no grupo. E aí vocês vão ter um prazo para fazer e entregar essa atividade. Mas não precisa se preocupar com isso, porque eu vou explicar com calma. Tá bom? Pessoal... Oi, Simone, pode falar. Eu falei ok, professor. Ah, tá bom. Então, pessoal, em relação ao conteúdo que a gente trabalhou hoje aqui, das diretrizes nacionais das diretrizes nacionais para educação básica, educação especial na educação básica, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam? Oi, Alexandre, boa noite. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Nessa questão da educação especial, no caso de um professor em sala de aula, que tem um filho ou um sobrinho que tem déficit de atenção comprovado, existe ética? Esse filho, esse sobrinho pode ser meu aluno ou não? Não tem nada que impeça. Absolutamente nada que impeça. Agora, a menos que haja uma regulamentação, né,
que tem. Agora, eu, particularmente, não acho interessante o professor ter parentes em sala. Eu não acho interessante. Mas não há nada que proíba, tá? Não tem nada que proíba. Mas eu, particularmente, até do ponto de vista pedagógico, não acho interessante haver essa questão. Sabe por quê? Ainda vou te dar um exemplo. Eu já vi situações do tipo. O professor tinha, acho que era, eu não me lembro se era sobrinha ou se era filhada, era um parente, de alguma forma. E uma certa vez houve uma briga entre um aluno e essa criança. E aí o professor, a gente não sabe o que houve, mas o professor falou que tomou partido da sobrinha, né? E aí a mãe foi reclamar no outro dia, porque falou, deu uma confusão enorme, porque, segundo o filho dela, era a outra que tinha feito, e a professora tomou partido porque era afilhada, enfim. É uma confusão que poderia ser evitada facilmente, né? Então, assim, eu não acho interessante. Ah, mas ele é parente, ele conhece. Se fosse assim, todo mundo ia ter que ser atendido por um parente, né? Particularmente não acho interessante do ponto de vista pedagógico, mas, repito, não tem nada que proíba, tá? A menos que tenha alguma regulamentação local, uma lei municipal, uma portaria, uma resolução, aí é outra história. Mas isso daí são casos específicos, ok? Ficou respondido aí, Érica? Tá, sim, é porque eu fiquei em dúvida, porque minha irmã, ela acabou de fazer a pós, né, e aí ela fez agora para psicopedagogia, e como minha filha tem esse problema, ela me explicou que por onde ela fez, já orientaram a ela, né, que é como se fosse antiético ela atender minha filha por ela ser tia, que seria viável eu procurar uma outra opção, e aí eu estou atrás, né, porque está complicado conseguir atendimento hoje em dia, mesmo que a lei, né, hoje eu andei bastante procurando e fui em CAPES, fui aqui para conseguir um novo relatório e a gente não consegue. Aí por isso eu queria tirar essa dúvida com você. É aquilo que eu te falei. Eu não diria nem que é antiético. Eu acho que antiético é pesado demais. Eu acho que é a questão mesmo desse problema, entendeu? Da proximidade demais com uma parte. E às vezes a criança não consegue entender que ali ela não é parente, ela não é a tia, irmã da mãe, ela é a professora. E às vezes isso fica difícil para a criança, dependendo da faixa etária também. Então, realmente pode dar um probleminha aí, entendeu? Mas é basicamente isso. Mais alguma pergunta, gente? Não. Então, vou concluir nossa aula de hoje. Eu falei que tinha uma surpresa, né? Para quem estivesse online. Oi? Oba! Vocês não sabem se a surpresa é boa. Vai que a surpresa é ruim. Não, mas é boa. Olha só. Acredito que seja uma surpresa boa. Será? Vamos ver. Vai ser uma atividade para todos agora. A prova, né? Vamos fazer prova. Brincadeira. Pois é. Deixa eu só abrir aqui para vocês, para eu poder compartilhar. A tua Páscoa aí, Alexandre, tu não nos enviou nenhum um ovinho de Páscoa. Olha que eu faço um meme que me mandaram. Mandaram um post de WhatsApp para mim. Falaram assim: como não dá para entregar pessoalmente, estou mandando seu ovo de Páscoa. Mandou a foto de um ovo, né? E aí, vou fazer isso com vocês. Vou botar lá no grupo uma foto de um ovo de Páscoa. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês o que acontece. Opa. Eita. Deixa eu compartilhar aqui. Eita. Ó. Aqui. Ó. Bom, gente, hoje, alguns de vocês devem ter recebido, eu encaminhei, né, uma artezinha
falando dos nossos cursos daqui da Gestar Salvador, que foi relançado, né? A gente sempre teve aqui os cursos profissionalizantes, alguns de vocês, inclusive, já fizeram aqui com a gente, só que foi relançado hoje os cursos profissionalizantes como assinatura. Então, como funciona? Isso daqui depois, eu recebi ainda agora, são todos os cursos que a gente tem, né? Aí, ó, da área administrativa, gestão de recursos humanos, mídias, técnicas de venda, marketing digital, parará, parará. Tem esse daqui muito legal de supervisão pedagógica, que é um curso que, inclusive, muitos desses cursos aqui servem para quem está fazendo faculdade, para aquelas horas complementares, tá? Cursos de idiomas, ó, tem Libras, inglês, tem preparatórios. Eu estou com dificuldade em matemática, em português tem os cursos preparatórios. Tem também os cursos diversos, ó, eletricista, auxiliar de veterinário, maquiagem, designer de cílios, sobrancelha, cuidador de idosos, massagem modeladora. E tem os da área da informática, que são muitos cursos, tá vendo? Bastante. E o que acontece? Esse curso ele foi lançado hoje, né? É uma assinatura. O que quer dizer isso? A pessoa ela paga um valor único e ela tem direito a fazer todos os cursos que quiser durante um ano. Então, se você tiver paciência para fazer todos, se não me engano, são 67 cursos. Se ela tiver paciência para fazer os 67, ela vai ganhar 67 certificados, né? Mas, obviamente, que nem todos vai te agradar. Mas, assim, os cursos é uma assinatura, você pode fazer quantos quiser, a hora que quiser, e todos são certificados. E para a gente comemorar, né, a gente vai sortear uma assinatura entre os alunos que estão aqui online agora. Ok? Ganhei já. Vamos ver. Eita, Glória. Vamos ver quem tem Ganhei. Eu vou utilizar ganho. como sorteio Já fico bem triste aqui. a listinha daqui de vocês, né? De quem está na sala. Por isso que eu falei, ó, a gente vai sortear com quem participar, né? Quem não tiver, infelizmente, vai só ver o sorteio pela gravação depois. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou escrever o nome de cada um de vocês no papelzinho. Vou até pegar uma... Deixa eu pegar só um minuto. A sorte já é minha. Sempre ganho esse negócio, vou ganhar de novo. Vou colocar os nomes nesse vasinho aqui. Então, vamos lá. Oi, Nilzete, pode falar. Acho que foi sem querer que ela levantou a mão. Então, ó, vou seguir a ordem que está aqui, tá? Então, vou botar, ó, Amanda, Anne, Daniel, Elinalva tá aqui, Elildo, deixa eu rodar aqui para ver quem mais, Érica, Graziele, Inês, Camila, Laís, Luana, Maria Lúcia, Nilzete, Ruth, Samara, Sandra, e tem duas Simone Santos. Vou colocar Simone Silva e Simone Santos. Pronto. Simone Santo é eu, professor. Simone Silva e Simone Santos. Se eu sortear a Simone Santos, é a Simone sem Silva, hein? Simone Santos. Vanusa.
Pronto, acho que foi todo mundo. Falei o nome de todo mundo que tá aí, não falei? Sim. Então, vamos lá. Ó, Eita. não vou nem olhar aqui, ó. Mão vazia. Vou sortear. Ela poderia ter 2 Agita ganhadores. isso, agita isso. Vamos lá, saiu um, hein? Só um. Eita. Só um, tá aqui. Sou eu. Eu. Graziele, Ai, Gabriele. vou fazer uma coisa que eu não posso. E sim, gostei de ver. É mais Vou um. sortear outro. Ai, gostei. Vou sortear outro, depois, se der Gostei. problema, eu falo que a culpa é de vocês. Ó. Vamos lá. Agora, quem não for sorteado também não é sorte de vocês. Vamos ver. Aí Amanda. já é azar, Alexandre. Amanda. Então, ó, Graziele e Amanda. Tá bom? Pessoal que não ganhou, não fica triste, não, porque eu sou chato. Parabéns, meninas. A gente veio Pedindo outro. mais pra Parabéns. Parabéns, menino. E aí, quem sabe, na próxima aula, Na aula eu faz mais um outro. para vocês, né? Vamos torcer aí. Então, assim, ó, Graziele e Amanda, amanhã vocês já podem entrar em contato para a gente passar as orientações de como vocês fazem vão ter acesso à assinatura de vocês, tá bom? Vocês vão ficar 1 ano, podem cursar aí todos os cursos que vocês desejarem. Ok? Bom, gente, como não temos Ok, mais dúvidas, professor. né? Encerrando aqui nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na terça-feira estamos de volta, ok? Boa noite. Boa noite e Obrigado, Alexandre. tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite.